exumava corpos, comia o corpo da pessoa. Comia. Eu não sei que pacto os profetas têm feito. Não sei que pacto é esse que os profetas fazem, mas isto é uma aberração. Para ficar mais fortalecido, tornou-se canibal. Carrega o vídeo. Tamutandiza rugula. Kaya bwana. Azakarinda. Go. Atogolo, atimajeri basogolo. Kaka ni ruguloro. Wona zikuzo ibarugo. Amaja marani. Zamimba jana ngombe. Dikuva zote dada ngoto. Kumana ngopedwa aseba. Amajomene kusiya kwanzima kuja majani huko. Leo vira huko. Abula. Amarichani. Abila kuriku. Kumanda. Nanga. Shaka bwira hadi ndini. Ndaka bwira tikapita. Utarifuna mali yangu aienda tena kitika. Ngoma mwe. Adigma. Kama bala mesa ni ali mulanda bobo. Nisa nikajo kangu. Ali mbora bobo. Mbona lazima lazima ikaya. Bafika ntomene. Ndewele nilizobala kwenye maji. Nde ababanga tema kamera jama bwela jarana ngo Jashi ngo muime barari. Tigeme ufubi bwe. Ireberare. Kumene kunkundande. Kunokundande kuno kochuka ndi business ya Uyu ankama fugula mabovu amafuka fugula anu akakagwirira kumanda. Akagwiridwa anthu aja makafugula ndiye. Nditu musadabwe naye kusenzeka kubogosiri. Sikunyanyaliraso yayi. Wakalirenga yeka kumanda ako modaba. Estamos de volta. Mundial, dado alguns problemas técnicos, não foi possível termos aqui a conversa na hora marcada, que era suposto que tivéssemos quando eram 9 horas, e vamos tentar correr contra o tempo neste exato momento, para tentar chacoalhar este assunto. Já pedi perdão aqui ao Dr. Marcelino mesmo pelo tempo perdido e chegou mesmo pontualmente 9 horas. Dr. Marcelino, como é que avalia essa situação, as declarações trazidas pelo Venâncio Mondlane face à atual situação do nosso Banco de Moçambique, por que não dizer o próprio número 1 deste banco? Bom dia, Massango. Bom dia, telespectadores. Vamos poder partilhar esse assunto extremamente importante para o desenvolvimento econômico do nosso país. O Banco de Moçambique é aquele que tem valores capazes de poder investir ao nosso território nacional. Por quê? Porque é o Banco de Moçambique que dita a questão da taxa de câmbios, é aquela que igualmente
dita os valores que devem ser, portanto, a taxa de inflação. Então, neste momento, o Venâncio Mondlane veio denunciar vários aspectos que fazem com que os bancos comerciais eles estejam, neste momento, a cobrar juros altos para quem querer pedir empréstimo e investir numa determinada área. Igualmente, veio a falar, o Venâncio Mondlane, sobre a questão dos valores fixos no concernente à moeda que nós temos estado a ter. Portanto, estamos a falar da taxa de troca ou da compra de moeda estrangeira. Segundo Venâncio Mondlane, a taxa de juro que o país tem, ele é segurado, assim como também a taxa de câmbio igualmente é segurado pelo Banco de Moçambique. E diz ele de que no dia em que efetivamente procurar-se cobrar a taxa real de inflação, provavelmente nós teremos uma inflação de 100%. E também, no dia em que buscar aquilo que é a taxa de câmbio real, não teríamos aquela que nós temos hoje. Tudo isso, ele sustenta o seguinte, de que, olha, apesar do país ter optado por uma taxa flexível, mas na verdade não é isto que está a acontecer. E acusou o governador do Banco de Moçambique de ser uma espécie de satélite ao partido no poder, que tem estado a ditar aquilo que tem que acontecer no lugar de buscar aquilo que é a verdadeira política monetária no país. Então, situações desta natureza, denúncia desta natureza, era necessário que o Rogério Zandamela, governador do Banco de Moçambique, ele possa reagir. Porque se ele não reage às denúncias que Venâncio Mondlane ele colocou, vai se tornar uma realidade. Então precisamos de ouvir a versão de Rogério Zandamela, governador do Banco de Moçambique, para nos explicar claramente o que está a acontecer, sobretudo, por exemplo, com a questão das taxas de juros, que, segundo ele, diz que o problema do Banco de Moçambique de estar a obrigar aos bancos a poder ter uma reserva obrigatória, que de alguma forma os próprios bancos acabam ficando sem liquidez. E por conseguinte, quando vem alguém com interesse de poder solicitar um empréstimo para o investimento de uma determinada área, praticamente esse investidor fica prejudicado. Então, como é que nós podemos analisar? É que a razão do desemprego generalizado que estamos a ter no país é precisamente porque aqueles que pretendem investir não conseguem, tendo em conta que o Banco de Moçambique, através do Rogério Zandamela, ele obriga que haja uma reserva obrigatória, de certa maneira absurda, que não permite que haja circulação de dinheiro no país. O que o país ganha com dinheiro guardado e não poder circular para investir e por essa massa de jovens que hoje nós temos estado a ver, praticamente os jovens instalaram uma fábrica ali no mercado do Estrela Vermelha. Temos ali jovens tão talentos que quase todas as áreas que alguém puder precisar recorre ali e consegue resolver. Por que não pegar esses dinheiros que criam situações de reservas obrigatórias, pegar esses valores, investir e abrir efetivamente fábricas para aqueles jovens que eles muito bem podem empregar vários outros jovens nas atividades. Mas, no entanto, essa política monetária que está sendo sustentada de certa maneira prejudicial pelo Rogério Zandamela, segundo aquilo que o Venâncio Mondlane nos colocou, isso cria-nos de certa maneira uma grande preocupação. E é importante que, neste momento, Rogério Zandamela venha em público para poder reagir à colocação de Venâncio Mondlane. Porque isso aqui, de alguma forma, todos nós ficamos entristecidos por tomar conhecimento do cenário. Está aqui a dizer que essas políticas, olhando nesta senda, como o Venâncio Mondlane trouxe aqui,
No seu ponto de vista, doutor Marcelino, acha que essas políticas, essas taxas, em algum momento desencorajam os jovens em concreto, em algum momento não facilitam a vida dos moçambicanos, em algum momento não dão aquele empurrãozinho que as pessoas querem para iniciar a vida? Sim, porque olha, muitos jovens hoje, empreendedores, estão aí atados porque eles não têm o investimento para poder arrancar. Então seria de bom tom que os bancos comerciais eles tivessem uma taxa de juro de certa maneira moderada para permitir que esses jovens eles possam pedir empréstimo e investir nas áreas afins. E eles também iriam até empregar outros jovens. Teríamos diminuído intensamente os atuais problemas sociais que o país está a passar. Mas, no entanto, no lugar de poder deixar circular a moeda, procura-se exigir os bancos comerciais a ter uma reserva obrigatória. Quer dizer, reserva obrigatória significa que o banco de Moçambique tem que ter o valor X guardado. Depois disso não pode poder coisa. Então, o que está acontecendo neste momento? Todos os bancos lutam para poder alcançar aquela reserva obrigatória e o pouco que ficar é esse que tem que se dar empréstimos aos moçambicanos. Mas, no entanto, para eles poderem conseguir também ter algo de lucro os bancos vão aplicando taxas de juros extremamente proibitivas. De maneiras que o indivíduo que for pedir hoje empréstimo no banco praticamente fica um escravo na eternidade. Então, por que essas políticas elas são aplicadas? Obviamente, há um interesse aqui que pode estar por detrás de continuar a empobrecer o país. Porque muitas das vezes, quando temos políticas desta natureza, a intenção é criar distúrbios até no próprio país. Então, o governo até deveria ser chamado de poder analisar essas políticas e garantir com que o metical ele circule. E só assim que o país vai ganhar. Essa situação de manter valores avultados nos bancos e o pouco que sai, aplicar taxas de juros extremamente altas, razão pela qual ele também colocou essa questão da falta de divisas no país. Ele diz que a falta de divisas no país, a culpa é do próprio Banco de Moçambique. Neste caso, se fala de que a culpa do Banco de Moçambique é do próprio gestor principal, que é o governador, que é Rogério Sandamela, que não faz sentido que ele diz que temos divisas no país, mas o problema está com os bancos comerciais. Mas, na verdade, também se diz que isso pode estar a ver com aquilo que são as taxas que são aplicadas. Porque quando se vai no privado, vai-se, por exemplo, no mercado central, onde que é muito conhecido com relação à venda da moeda estrangeira. A qualquer valor que você precisar, vai comprar. O que estava a colocar o Venâncio Mundial. Na banca não existe, mas no mercado negro, você consegue qualquer valor. Ele até chegou a dizer Acho que é propositado isso. Ou de onde é que vem o dinheiro está no mercado negro? O que está acontecendo aqui é que aquele valor que se cobra, a venda da moeda estrangeira nos bancos, o valor não é real. Os bancos de alguma forma ficam a perder. E quando a mesma moeda estrangeira vai no mercado negro e eles praticam o valor real daquilo que tem a ver com a inflação. É por isso mesmo que isso acontece porque o país está, segundo ele, o país está a segurar a taxa de câmbio. E por isso mesmo que temos aquele valor. Mas na realidade, o nosso metical, com relação ao dólar, não corresponde àquele valor, corresponde muito mais. Razão pela qual que no mercado negro você vai encontrar o dólar 75 até 80 meticais. Enquanto que no banco você vai apanhar volta de 64, 65. Mas que se esse valor se é praticado desta maneira porque ele é segurado pelo banco. Então, bastando não segurar esse valor, ir no mercado negro, o mercado negro não vai vender a 65. Vai vender aquilo que é o valor real de acordo com a inflação que o país está a ter neste momento. Eu acredito que era importante que se escutasse, qualquer cidadão pudesse pegar esse discurso que o Venâncio já colocou com relação à moeda estrangeira e com relação àquilo que o país neste momento está a passar, dessa situação de juros altos para pedir empréstimo. Precisa se ter
oportunidade para que os jovens eles possam investir. Acho que os juros são altos comparado. Estamos aqui a dizer, por exemplo, aqui ali no Facebook diz que é um amigo dele que fez um empréstimo que vai pagar em 5 anos. Fez um empréstimo de 120 mil e deve pagar 180 mil meticais em 5 anos. Acha que é justo? É injusto? É injusto. Ouve lá, num país onde se pretende que possa se alavancar a produção e aplica-se esses juros, e de que forma esse jovem vai poder conseguir recuperar o investimento, o valor que ele pediu no banco? Praticamente ele vai ficar a trabalhar para o banco. Não terá nenhum retorno para ele. É extremamente chato o que está a acontecer, mas o país, sobretudo o Estado, ele deve rever a política monetária, deve poder pensar que para poder eliminar essa convulsão social, deve-se criar oportunidade de trabalho. E essas oportunidades de trabalho só podem aparecer se os juros aplicados nos empréstimos que se fazem, eles poderem baixar drasticamente, para o bem deste país. Porque onde há falta de pão, todos raiam, mas ninguém tem razão. Então é nesse contexto em que o país, para poder reduzir a convulsão social que está a ter neste momento, deveria, da mesma forma que se aplica a bonança para os investidores internacionais que aparecem aqui, até deixam de cobrar o imposto, dentre várias outras coisas, para conseguir buscar os empreendedores estrangeiros neste caso. Por que não reduzir drasticamente os juros para também alavancar os jovens naquilo que eles estão à procura neste momento para melhorar o seu nível de vida? É extremamente difícil. Mas olha, eu queria poder ter, paralelamente a isso, em relação, quando estamos a falar dessa questão da convulsão social, aquela situação que aconteceu na província de Tete, de estar a poder pegar os antirretrovirais para engordar galinhas. Olha, eu não consigo perceber como é que aqueles governantes da província de Tete, o secretário de Estado, governador da província de Tete, ficam em silêncio numa situação dessas até que venha uma ONG a poder denunciar isto. E depois, pior é que aquele que foi fazer essa pesquisa, quando chegou ao setor da saúde lá, reconheceu que efetivamente os antirretrovirais estão sendo desencaminhados, estão sendo desviados. Então é um assunto, afinal de contas, sabido e conhecido na província. E que a autoridade local não tomou conta durante esse período todo em que se pega antirretrovirais para engordar galinhas. Ouve lá, os antirretrovirais custam muito dinheiro. Imagine lá quando esses doadores internacionais, maioritariamente dos Estados Unidos, que está neste momento manteve essa componente depois de ter tirado vários outros programas, mas a questão de fornecimento dos antirretrovirais, os Estados Unidos manteve. Agora, imaginem lá eles acompanharem essa situação. De certeza devem ter ouvido. Donald Trump, ao perceber uma situação dessas, de que nós aqui em Moçambique estamos a pegar os antirretrovirais para engordar galinhas, como é que vai ficar isso? É nessa situação que eu digo, a província de Tete, eu não sei que maldição ela teve de receber sempre lideranças que não estão para poder ver para o povo. Não faz sentido. Por várias vezes eu me insurgi com relação à secretária do Estado, com relação ao governador da província de Tete, que nada fazem para poder coisa. Logo uma situação dessas, carecia essencialmente que aquela gente pudesse... O que temos estado sempre a pedir, a demissão daquela gente. Deve-se procurar pessoas competentes, governador competente, secretário de Estado competente na província de Tete. Mas é a responsabilidade do governador se algumas pessoas decidiram infringir a lei? Não, como é que eles deixaram passar essa situação e não foram eles a poderem denunciar isso? Teve que haver alguém particular a investigar e trazer isso. Ouve lá, se você é líder de uma determinada área e nessa área estiver a acontecer coisas e você não saber, você é incompetente. Como é que você, uma tamanha dessas, não se trata de algo simples que aconteceu? Aquilo foi generalizado na província de Tete, que estão a pegar antirretrovirais. Lembra-se, em algum momento ali, compatriotas iam no centro de saúde,
tinham que andar a receber as metades dos coisas. Quase semanalmente tinham que ir ao centro de saúde para receber os antirretrovirais, porque os que tinham não tinham estoque suficiente. E alguns até perdiam a oportunidade de tomar sempre, porque havia essa situação. Afinal de contas, há províncias, que é a província de Tete, que está a usar esses antirretrovirais para poder engordar galinhas. E estão lá as autoridades, nenhuma das autoridades conseguiu detectar isso. E teve que haver alguém que fazer isso. Então é extremamente chata essa questão. A última questão também que eu queria colocar aqui é aquilo que aconteceu com as coisas que estão a falar sobre Filipe Jacinto Nyusi em relação ao Guiné-Bissau. Eu acho que é verdade que nós cá internamente temos problemas com o presidente Filipe Jacinto Nyusi, mas a atividade que ele realizou na observação que teve no Guiné-Bissau, eu acredito que ele desempenhou um papel extremamente interessante. Agora, aquele grupo do Embalou, o tal presidente que diz ser golpeado, que apareceu aí nos mídias a poder pintar Filipe Jacinto Nyusi, é uma atitude repudiável. É uma atitude repudiável. Porque ele diz, Filipe Jacinto Nyusi disse que, olha, a autoridade, a CNE de Guiné-Bissau deve divulgar os resultados. Porque os resultados das eleições existem, estão lá. Ele tem que divulgar. Então aparece aquele ali, começar a dizer que não, Filipe Nyusi está a semear confusão na Guiné-Bissau, porque não sei lá o quê, até porque nós é que ganhamos as eleições. Mas em contrapartida ele diz que não existem resultados. Diz que a CNE não tem resultados. Estamos a falar da equipe de Embalou, que foi à imprensa para poder lançar palavras absurdas contra Filipe Jacinto Nyusi, como observador da União Africana. Porque Filipe Jacinto Nyusi disse que os resultados existiam e que eles deveriam ser publicados. Enquanto eles chegaram lá e disseram que esse pronunciamento está a semear confusão no país dele. É uma interferência na questão do país deles. E por conseguinte, tendo em conta que a CNE local lá disse que não tinha resultado, que resultado havia de divulgar? Mas logo em seguida entra em contradição, dizendo de que eles é que ganharam as eleições. Então, com que base? Se você diz que os resultados não existem, mas você está a dizer que ganhou as eleições, onde está a lógica disso? Ganhou como? Que resultado você tem, já que você está a dizer que os militares carregaram os resultados? Eles carregaram todas as evidências das eleições e, por conseguinte, não há como divulgar esses resultados. Mas depois vem reivindicar a vitória. Diz que nós ganhamos as eleições. De que maneira teve assim? Olha, eu acho que Moçambique deveria poder tomar uma posição dura contra a Guiné-Bissau. E eu estou a ver, agora estou a ver, por que razão é que exigiu-se que o Conselho Municipal retirasse as chaves ao antigo presidente de Guiné-Bissau, o Embalou, o tal que está a criar essas situações aqui. Não estou a defender a questão de Filipe. Temos problemas com o nosso concidadão Filipe Nyusi aqui dentro e esses problemas vamos lutar para que possamos resolver, mas também não podemos aceitar que Guiné-Bissau esteja a falar coisas absurdas sobre o nosso cidadão. Ele é nosso cidadão. Independentemente de ter praticado coisas aqui de nós internamente, vamos resolver os problemas dele. Mas aquilo que aconteceu no Guiné-Bissau, o pronunciamento do Filipe Nyusi foi correto e o Guiné-Bissau tem que divulgar os resultados no lugar de tentar ter um refúgio aqui de poder... porque até veja só, porque o Filipe Jacinto Nyusi ele não tem nada que falar disso. No país dele, fez isto, mas aquilo, não sei lá o que. Mas o que tem a ver com isto e com a falcatrua que está acontecendo na Guiné-Bissau? Não faz sentido. Embalou, ele ficou mais de um ano depois de ter dissolvido a Assembleia. Ele sozinho que ficou a comandar aqui. A própria CNE já tinha passado o prazo, mas continuou ainda a poder estar lá. Essas falcatruas todas que o Guiné-Bissau andou a cometer. E hoje vem para poder tentar sujar a imagem dos outros. Não faz sentido. Atenção, digo, não estamos a esquecer os problemas que o nosso concidadão Filipe Jacinto Nyusi teve aqui
durante as manifestações. Ok. Mas também não podemos permitir que o cidadão estrangeiro suje a imagem do nosso cidadão. Bem para terminar, naquela fita ou naquele cenário, News ali esteve bem. Não, ele esteve bem. Ele atuou de uma maneira correta e disse: nós acompanhamos as eleições. Foram ordeiras, livres, justas. Os resultados já tinham sido elaborados, o que faltava só é a publicação. Sim, os resultados estão lá, existem. Então tem que se divulgar os resultados. Foi isso que Filipe Jacinto nos disse. Considerações finais. No cômputo geral, o Banco de Moçambique ele deve poder rever a questão das taxas de juros, por forma a que possa alavancar a economia moçambicana. O dinheiro deve circular. Rever